Em 2021, o perfeito será visto em você. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos ao culto de casais. Seja bem-vindo você que nos visita hoje pela primeira vez através da TV Rica, os nossos irmãos de perto, os nossos irmãos de longe, né? É um prazer poder estar com vocês, né? Meu nome é Eduardo, sou pastor aqui no Ministério Sonho de Deus. Essa é minha esposa, a pastora Zelinda, e hoje nós vamos falar um pouco sobre como construir um casamento, como viver, né, as crises, as dificuldades, né? Então, quero saudar a todos vocês, e é uma honra e um privilégio para nós. Hoje é a primeira vez que estamos ministrando juntos, como casal. Então, uma primícia e uma honra muito grande para nós. E como eu falei, o nosso tema hoje é como enfrentar as crises em família. E as crises, elas podem ser de diversas formas, tanto com saúde, com relação ao casamento, finanças, na criação dos filhos e até mesmo no ministério. Enfim, tudo aquilo que nos atrapalha de construir e viver o propósito pelo qual nós fomos criados, para aquilo que Jesus, pelo Cristo, que nos quer manifestar através das nossas vidas. Tem um texto em 2 Coríntios, quando eu tive essa revelação no Espírito, há uns anos atrás, dessa verdade que virou uma chave dentro de mim, né? E mudou a perspectiva de como eu vejo as coisas. Não que eu não sinta os problemas, não que eu seja um super-herói, mas da forma como nós nos movemos, como nós nos posicionamos diante das circunstâncias, diante de todo e qualquer problema, né? O problema vai existir, né? Não é que ele não vai existir, mas é como nós tratamos e como nós posicionamos ele. Então, o texto está lá em 2 Coríntios 4, do 8 ao 11, e diz assim: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós, que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. Isso nos fala das coisas que acontecem todos os dias, né? Das dificuldades, das adversidades que vêm, né? E isso não é que não nos preocupe, como eu falei. Isso nos impacta, isso externamente nos fere. Mas tem uma coisa que ele fala no versículo anterior, exatamente um versículo anterior, no versículo 7, e diz assim, lá em 2 Coríntios 4, no versículo 7, mas temos esse tesouro em vaso de barro, para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus, e não de nós. E ele fala aqui o tesouro no singular, porque não há outro tesouro a não ser a presença de Cristo que habita em nós. Sem Ele, nós não somos nada. Sem Ele, qualquer adversidade vai nos abater e nós vamos realmente ser destruídos. Sem Ele, os problemas vão vir e nós vamos nos desesperar. Mas com Ele, vivendo, entendendo o poder que nele há e que Ele escolheu viver em nós, nós podemos transformar os problemas, e não há tamanho de problema, pode ser pequeno, pode ser grande, o tamanho do problema vai ser um problema a ser resolvido, no tempo preciso. Então a gente precisa entender que, independente das circunstâncias, independente de toda e qualquer situação, Ele é Deus. Ele escolheu a nós para que nós pudéssemos resolver esses problemas. Ele é um Deus real, Ele é um Deus vivo, Ele é um Deus presente. Toda e qualquer dificuldade, irmão,
independente qual seja, nós temos Cristo, nós temos o Espírito Santo que habita dentro de nós. E é isso que a gente nunca pode perder o entendimento, perder o foco e perder essa visão. Isso, quando veio essa revelação no meu espírito, não que eu não sinta os problemas, mas eles vêm e é passado. Um dia vai passar. E ele está falando, boa noite, a paz do Senhor a todos. Ele está falando a respeito, né? Esse é o tema que nos foi proposto, essas diversidades. E essa edificação do lar, ela é diária. Essa edificação em Cristo, ela acontece todos os dias. A palavra tem um texto que eu não vou ler, mas que nós conhecemos, que vem, né, chuva, vem ventos, tempestades, mas a casa que é edificada sobre a rocha, ela permanece inabalável. E essa edificação, ela é todos os dias, ela é uma construção diária. E esses dias difíceis, tempos como esses, circunstâncias adversas, é uma oportunidade riquíssima de nós edificarmos, de nós seguirmos nessa edificação. Na verdade, nós conseguimos em Cristo, através da revelação do Espírito, dos exemplos das pessoas, que nós caminhamos juntos e com a revelação que essa casa porta, conseguimos entender que dias difíceis são uma oportunidade, na verdade, de edificarmos nosso casamento, neste momento, sobre aquilo que é inabalável, que são os fundamentos. Nós sabemos que a rocha onde nós estamos edificando nossa família é Cristo. E isso é inabalável. E é a partir deste fundamento que tudo se deriva. Tudo na nossa casa se deriva desse fundamento que é inabalável, que não está ligado à circunstância, que é Cristo. A educação dos nossos filhos, o nosso amor, o nosso entendimento, o nosso diálogo, as nossas decisões, as nossas movimentações como família, tudo deriva a partir de um fundamento posto, que é Cristo. E muitos casais, muitas vezes a gente fala muito dessa plenitude, essa edificação, mas que é uma edificação em tempos difíceis e que não abala em nenhum momento a plenitude. Nós desfrutamos como casal, como família, da plenitude em Cristo no matrimônio. E nós sabemos que tem muitos casais que vivem há anos ou há pouco tempo e que conhecem também essa verdade, vivem essa verdade e estão juntos, né? Estão unidos, mas estão distantes da palavra plenitude, né? Estar casado e passar momentos difíceis juntos e continuar estando casado não significa estar vivendo um matrimônio pleno. E nós queremos te inspirar nessa noite, não só a atravessar, suportar momentos difíceis juntos, mas fazer isso vivendo em paz e em plenitude de dias como casal, porque nós encontramos esse lugar. Com 8 anos de casado, foram 8 anos, né, na área financeira de crise intensa. E nós só não estamos passando por esse tempo junto, mas estamos desfrutando de plenitude nesse tempo. E deixa eu te falar um pouco dessa plenitude. Eu já falei uma vez aqui na casa, numa pregação, né, a respeito de Noé. E Noé, a figura de Noé, fala muito a respeito, no meu coração, a respeito da vida do Eduardo. Porque a Bíblia fala, né, que quando Deus resolveu reiniciar, recomeçar a humanidade, Ele encontrou um justo sobre a terra, que foi Noé, do qual construiu a arca. Nós conhecemos a história, veio uma grande tempestade, a maior que a terra já viu, né? E Noé estava na arca. Mas fato é, que eu quero falar nessa noite, que Noé não entrou na arca sozinho. Ele era o único justo da terra. A Bíblia é clara sobre isso. Mas entrou ele, sua esposa, seus filhos e suas noras. Toda a família de Noé foi salva naquela tempestade. Toda a família de Noé esteve numa arca, em um lugar seguro, naquele momento do dilúvio, porque Noé era um homem justo. E eu vejo isso na vida do meu marido. Ele é o Noé da nossa família. Um homem justo, um homem reto e um homem fiel. E a fidelidade dele é o meu lugar seguro. A fidelidade dele, o coração fiel dele, em todo o tempo. A questão da fidelidade, falando propriamente da questão financeira na minha casa, nem é um assunto, né? Dízimos, ofertas, primícias, é algo inegociável. E isso faz com que o Eduardo seja um lugar seguro na minha vida. Eu conheço também o potencial dele, as habilidades dele, todo o histórico profissional que ele tem, tudo aquilo que Deus pode fazer através das habilidades dele. Mas se tem algo que me deixa segura como esposa na vida do Eduardo, é a fidelidade dele diante de Deus.
Falei domingo, né, sobre nós lançarmos nosso pão sobre as águas, que no tempo certo nós colheremos, nós nos encontraremos com o pão lançado. E nós temos vivido isso. E meu marido é um homem que lança pão sobre as águas. Meu marido é um homem que lança semente sobre a terra. Meu marido é um homem que nunca negociou fidelidade, mesmo nas situações mais adversas, nas situações mais difíceis. E esse é um lugar de descanso para mim. E esse é um lugar de paz, esse é um lugar onde eu fico tranquila, porque eu sei o Deus que nós servimos, eu sei que Deus é fiel, e a nossa casa tem permanecido fiel. Eu já era uma mulher, né, convertida, uma pastora antes do casamento, e eu tinha uma vida fiel, e algo que eu sempre coloquei diante de Deus. Vocês sabem da minha história, o pacto que eu tinha com Deus, né, de não se casar se não fosse com um homem temente ao Senhor, e que fosse um grande homem de Deus, como o Senhor me deu o Eduardo. E Deus respondeu esse temor do meu coração. E hoje eu posso descansar nos momentos de adversidades, na fidelidade do meu marido. A minha casa, a nossa casa é uma arca, um lugar seguro, porque há um justo governando aquela casa. Claro que o governo da nossa casa é o do Senhor, mas como família, o cabeça, que é a pessoa do Eduardo, há um justo sobre a minha vida, que é o Eduardo. E por isso, nós podemos desfrutar de um casamento pleno, em meio às adversidades, porque não há insegurança, não há medo, não há ansiedade, porque há um lugar de descanso. Quer falar, amor? Mas aí você vem e fala: ah, mas você não sabe o que eu estou passando, você não entende a dificuldade que eu tenho, por causa daquela situação, por causa daquela outra. Eu realmente não sei. Eu realmente não, mas podemos ter a oportunidade de estar conversando, né? Nos encontros dos casais, logo depois pelo Zoom, a gente pode começar a tratar um assunto. Nós estamos atendendo presencialmente aqui, mesmo após essa questão da mudança de fase, nós podemos conversar sobre os seus problemas. Mas o que eu quero te incentivar é que Ele pode mudar a nossa história. Ele pode tirar aquilo que nos afligia, virar de um dia para o outro, ou pode demorar dias, pode demorar anos num processo, mas aquela situação vai se encerrar, tem um dia e hora para terminar, né? E na prática, como eu enfrento as crises em família? Na prática, como que eu faço isso no dia a dia? E eu pontuei aqui algumas coisas que, independente das circunstâncias, né, nós vamos vencer. A primeira dela é não murmurar. A murmuração faz com que fiquemos parados, né? A gente fica dando voltas em torno daquela situação e não sai. Assim foi o povo no Egito, né? No deserto. Eles saíram, ficaram murmurando, demorou 40 anos para se resolver, né? O nosso coração, independente da situação, é de ser gratos, ser alegres, alegrai-vos em todo tempo, né? Essa gratidão nos faz passar pelos dias maus de uma forma mais leve. E depois que tudo passa, nós podemos olhar para trás aquela situação que nos afligia, que nos desesperava, que por vezes queria tirar o nosso sono, e passamos. E aí, qual que é a nossa posição? Gratidão. Poder olhar e falar assim: obrigado, Jesus. Obrigado porque isso vencemos juntos. Deixa eu só pontuar, amor, em 1 minuto, muito rapidamente, para as mulheres, porque essa questão da alegria e da gratidão, ela é algo que está muito na mão da mulher. Por que eu digo isso? Porque o homem está na luta. O homem é o que sai para caçar, né? É o homem que está normalmente na linha de frente, enfrentando os problemas, as dificuldades. E a mulher tem em si essa propriedade de instalar um ambiente na sua casa. A apóstola Leila fala muito sobre isso conosco. Então, está nas nossas mãos, muitas vezes, gerar esse ambiente de alegria. Gerar esse ambiente leve. Mais para frente eu falo um pouco sobre isso. Leve, de gratidão, para que toda a casa possa transitar e habitar nesse ambiente. Nós podemos ajudar os nossos esposos quando eles chegam em casa cansados, muitas vezes estressados, desanimados pelos dias difíceis, pelos dias de luta que não vem resultado.
Trabalho que muitas vezes não tem fruto palpável naquele momento, mas que está precisando, né, que o fruto chegue na sua casa. Muitas vezes o homem então está frustrado, muitas vezes o homem então está com a sua autoestima abalada. E como chegar em casa esse homem e ele produzir um ambiente de alegria, e ele produzir um ambiente de gratidão? E isso está nas nossas mãos, mulheres. Isso é conosco. Está lá na nossa casa um ambiente de paz, de alegria e de gratidão, para que toda a nossa família possa desfrutar e habitar. E uma vez o ambiente instalado, todos os integrantes daquela família vão acabar se envolvendo e se movendo nesse ambiente. Isso aí. E como ela falou, o próximo ponto é não ser como a esposa de Jó. Amaldiçoa o teu Deus e morre. É uma frase que a gente percebe no dia a dia da frustração, do questionamento de por que Deus, por que isso, por que aquilo, né? Não ver saída para aquilo e já começar a procurar outros caminhos, começar a negociar, né, a sua vida com outras coisas, né? A nossa boca é para abençoar, independente das circunstâncias. As nossas atitudes demonstram isso, né? Principalmente com as pessoas que estão à nossa volta. São as pessoas onde nós, porventura, poder falar um pouco mais alto, querer ter um pouco de autoridade e falamos mais duro. São justamente essas pessoas que nos sustentam todos os dias. São nessas pessoas que nós podemos chegar e por vezes chorar, por vezes desabafar. São essas pessoas que nos dão a segurança e a confiança no Senhor, né? Lá em Lucas 11:12, Jesus fala: qual pai do meio de vocês, se o filho pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra, ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Nós somos filhos, temos um pai que nos ama, né? O seu próprio filho, ele deu o seu próprio filho por nós. Não invalide o sacrifício da cruz. O nosso desafio diário é entender isso. A aliança que nós temos, a aliança que eu tenho com a Zelinda, a aliança que nós temos juntos como casa com Cristo, né? E precisamos manifestar esses frutos do Espírito, que é o amor, o gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. São os frutos, né? O que nós manifestamos todos os dias. Isso nos faz avançar nas crises. Isso não vai mudar a nossa identidade. A nossa identidade está baseada em Cristo. Independente das circunstâncias, independente das situações. Hoje, as dificuldades que nós passamos, os nossos filhos, eles são pequenos. O Pedro tem 6 e a Isabela está com 3 anos. Eles não têm noção do que é uma crise. Eles não sabem o que é. Mas se você tem um filho um pouco mais velho, um adolescente, um jovem, e ele é perceptível as dificuldades, as escassez, né? Mas o que nós não podemos deixar é ver que os filhos, eles vão ter o espelho dos pais, de como venceu aquele problema, de como lá na frente, porventura, ele pode ter um problema, uma dificuldade, e vai olhar para trás e ver nos pais o exemplo na prática, não que é falado. Falar, a gente pode falar qualquer coisa, mas viver, manifestar dia após dia, dentro de casa, aquilo que nós portamos. E eles vão passar por aquilo, pelas dificuldades que a vida, porventura, eles vão passar. Mas eles vão sempre ver o Cristo habitando dentro da casa deles. O exemplo de como os pais venceram em Cristo. Não pela força do braço, mas em Cristo. Sabe, amor, você falou a questão de estar em Cristo, passar pelas lutas e não ter sua identidade, né, distorcida, abalada, saber quem é em Cristo. E isso, né, eu creio e vejo na prática que
um possibilita isso na vida do outro, ou um ajuda isso, para que isso aconteça na vida do outro. Né? A palavra diz, eu vou falar sobre isso, a palavra diz que trazei os dízimos, as ofertas, a casa do tesouro e fazei prova de mim. Né? Então, o próprio Deus fala, sejam fiéis e me provai, faça prova de mim, e veja se eu não abrirei, né, janelas do céu, te abençoarei, enfim. Nós conhecemos lá em Malaquias. E eu falo sempre que eu e o Eduardo, nós somos experimentados em Deus. Fomos experimentados na luta, experimentados nas dificuldades, na escassez. Né? A gente às vezes fala assim superficialmente, não fica exemplificando aqui, não é o caso. Mas somos experimentados, né, de uma forma bem no fogo, nessas situações, que nós, muitas particularidades que só nós dois sabemos. E nós provamos de Deus. E nós podemos ver que Deus é bom e fiel. E quando nós provamos de Deus, nós temos nossas experiências pessoais e como casal, que Deus é bom e fiel. E isso faz com que nós vivamos um ambiente de paz. Nosso interior vive em paz. Por que eu estou falando da paz? Porque a plenitude que eu falei anteriormente, ela depende dessa paz. Porque onde não há paz, há medo, há temor, há ansiedade, e aí tem preocupações, e aí canaliza num casamento para acusações e cobranças. Por isso que eu falei da identidade. Como falar da identidade em Cristo? A gente sabe que a verdade é revelada no Espírito, mas de um homem que está passando uma tribulação, um momento de dificuldade, uma falência, um negócio que não vai para frente, um desemprego, e uma mulher, uma esposa que o cobra e o acusa em todo o tempo. Como manter esse homem posicionado em Cristo, crendo nas suas promessas, sua palavra, em quem Deus é e quem Ele é em Deus, né? Convivendo com uma esposa que o tempo todo denigre isso, denigre quem Deus é na vida dele e quem Ele é em Deus. Uma pessoa como a esposa de Jó, que ele bem diz, coloque sua prova, né? É difícil. Então nós temos esse papel de manter a identidade. Não, você é um homem de Deus, nós estamos passando por uma dificuldade, mas você está posicionado no centro da vontade dele. Você ouviu a voz de Deus. Ele fala para mim, eu sou a mulher de Deus. O que nós estamos passando externamente não denigre, não muda quem nós somos. E eu quero depois terminar inclusive falando sobre isso. E quero voltar na paz. Porque quando a paz proporciona, né, um ambiente propício para que tudo o resto vá bem. Se há paz, a harmonia, a alegria que ele falou, há o namoro. E nós vemos também o contrário, como vemos muitas vezes o contrário. Casais que estão com dinheiro muito o suficiente, não deve nada, paga as contas em dias, que hoje isso é, né, hoje é se sentir rico, pagar as contas em dia, nas circunstâncias que o nosso país atravessa, não dever a ninguém, conseguir manter os seus filhos numa escola, ter um carro para andar, enfim. Isso hoje é estar, né, em muita prosperidade na nossa nação, quem vive assim. E mesmo assim, ter ausência de paz, ter ansiedade, medo, preocupação com o dia de amanhã, com as contas, com a situação financeira. Mesmo as coisas estão organizadinhas dessa forma. Porque paz está ligada à ausência de Deus, com a intimidade com Deus, porque Ele não nos deixa. E não com o acúmulo de problemas. Porque acúmulo de problemas nós tivemos, mas nunca estivemos distantes de Deus. Por isso podemos manter um ambiente de paz. E eu quero voltar agora na identidade. Porque aonde há paz, onde há confiança em Deus, não tem acusação e nem cobrança. Nosso lar, nosso casamento não é um matrimônio de acusação, né? Não se trata de por que você fez ou você não fez. Por que você não faz? Por que você não se movimenta dele para mim? Né? Por que você não toma atitude? Ou por que você fez isso e deu errado? Jamais. Nós estamos juntos, posicionados no mesmo lugar. Nós falamos sempre que nós somos companheiros, né, de guerra, né? A gente fala, quando alguma coisa resolve, a gente faz assim, né, amor? Assim. Mais uma companheira, a gente fala um para o outro, né? Nós somos companheiro de batalha, companheiro de guerra. Nós somos posicionados no mesmo lugar. Nós acertamos e erramos juntos. Nós somos um. E isso é uma verdade na nossa vida. Então não tem lugar para acusação e nem nenhum tipo de cobrança. E como é desgastante. As decisões são compartilhadas. Como é destruidor para uma identidade de um homem. Como é frustrante para um homem quando há uma mulher que cobre. E eu quero falar sobre cobrança. Porque muitas vezes elas são sutis. Muito sutis. Deixa eu falar uma coisa para você, mulher. Muitas vezes uma geladeira vazia por si só já acusa um homem. Não precisa de uma palavra. Uma despensa vazia por si só
já acusa um homem. Não precisa que ninguém diga nada. Já é frustrante para um homem a escassez dentro da sua própria casa. Então às vezes é muito sutil. E nisso Deus também me deu a habilidade de nunca citar nada, de nunca falar nada, né? Mesmo a gente está no mesmo barco, estamos juntos, não é culpa de ninguém, não é responsabilidade de ninguém. Mas eu sei para Ele, como homem, como provedor, o peso que essas coisas trazem. Então eu vigio minhas palavras para não falar o mais simples que seja. O Pedro está crescendo, né? O tênis está apertado. Eu sei que às vezes não tem R$1, não adianta falar que o pé do Pedro está crescendo. Ele também sabe, ele sabe das dificuldades, né? E ele tem o papel dele, a responsabilidade dele, de provedor, ele sabe disso. Mas eu também tenho a minha, de intercessora. E muitas vezes eu que aconselho mulheres, traz e fala e chora, e é para chorar mesmo as dificuldades. E aí a gente pergunta assim, né? E como está a sua vida de oração? E como está a sua intercessão? E o que você tem ouvido de Deus no meio da situação? E não é para trazer cobrança nem acusação, mulher, é um posicionamento. É só um posicionamento em amor. Porque muitas vezes a maioria responde, não está, não está. E é nessa hora que nós precisamos estar estabelecida neste lugar. Porque quando o pé dos meus filhos está crescendo, que eu sei dos momentos que nós estamos passando, que eu calo a minha boca e falo com Deus. Gente, isso é todo dia, em todo tempo, ao longo dos anos, das dificuldades que a gente tem passado. Senhor, essa situação. E pela minha intercessão, pela intercessão dele, pela nossa fidelidade com Deus, o tênis vem. Eu estou contando um exemplo. Mas o Senhor provê, Ele atende, Ele vê as nossas necessidades. Porque ao invés de cobrança e murmuração e choro, vem uma palavra de oração, que às vezes não precisa nem de palavra. Eu tenho uma experiência, é muito simples, mas o Pedro era pequeno, um dia eu fui vestir ele, foi um bebê muito grande e gordo, né? Aqueles bebês bem fofinhos, digamos assim. E aí, um dia eu fui vestir ele para vir para o culto, eu nem tinha Bela ainda, ele era bebê, e não tinha uma camisa, toda a roupa que eu colocava não dava. Eu não tinha uma camisetinha que dava nele, tudo apertado. E eu falei assim, Senhor, eu só falei assim, Senhor, olha isso aqui. E eu vim para o culto, botei uma camisetinha apertada nele. E naquele dia uma pessoa que nunca havia falado comigo falou assim, pastor, eu estou com muita vergonha, eu não te conheço bem, você pode desfazer, não precisa nem olhar. A pessoa cheia de dedos. E me deu uma sacola de roupas. Eu nem lembro quem é a pessoa, acho que nem está aqui mais. E só de camisetas naquele dia, eu lembro que aquilo marcou tanto, tinha 23 peças. E eu dividi, distribuí, obviamente. Mas eu só falei no meu pensamento, Senhor, olha a situação. Troca a murmuração e a cobrança pela oração. O Senhor é um Deus que atende os desejos e é um Deus que nos faz prósperos, é um Deus que nos abençoa, né? Nos promovendo, atendendo as nossas necessidades dia após dia, cada uma delas. E a oração e a intercessão é uma ferramenta poderosíssima. Uma mulher que dobra o joelho de manhã, ela não vai e ora e ouve a Deus e adora e chora na presença de Deus, ela não vai murmurar durante o dia. Ela não vai acusar e cobrar o seu marido durante o dia, porque o Espírito Santo vai posicioná-la. E ele também, né? Dele para mim. Porque quando nós casamos, eu já estava envolvida numa situação que se agravou depois do casamento, particular, em termos, né, financeiros da minha vida e profissional. Né? E nesse tempo todo, são 8 anos de casado esse ano, ele conhece, ele sabe que Deus fala conosco. Ele sabe que Deus fala comigo. Ele sabe que eu não tenho uma liberação de Deus de tomar uma atitude diferente nessa área. Né, ir para o mercado de trabalho, ou qualquer posição, atitude que seja. E ele nunca me cobrou. Eu sei que tem mulheres que vivem debaixo de uma palavra de cobrança, que muitas vezes não precisa nem vir em tão tom de cobrança de palavra, mas o próprio ambiente, a forma que o marido se expressa, tem aquele peso de você não vai fazer nada, você não vai produzir dinheiro. E eu não estou nem criticando, às vezes é por medo, preocupação do marido, mas nunca teve. Ele nunca olhou para mim, ele nunca colocou sobre a minha vida um peso, uma responsabilidade ou simplesmente um pedido amoroso para que eu também trouxesse dinheiro para dentro de casa. Nunca houve isso. Em momentos muito difíceis, ele nunca falou, amor, faz alguma coisa, amor, procura um emprego, amor. Nunca. Ele nunca me cobrou, ele nunca me acusou de eu não estar contribuindo tão efetivamente nesse tempo, com a parte financeira da nossa família. Fala, moço, senão eu falo muito. Você não fala muito. Como não. Boa mulher, eu falo não muito. Não fala, não. Sei. Mas nesse tempo, né, nesses
longos 8 anos de casado, né? Alguns que estão vendo agora têm 40, 50 anos de casado. Depois vocês me dão uma dica como que é. Mas nunca deixamos de ofertar, nunca deixamos de orar, nunca faltamos a culto por qualquer motivo, a não ser que seja um específico de não estar aqui, se há algum motivo de doença muito específico, né? Mas a Z, ela é essa pessoa que ela falou, né? A pessoa que edifica a casa, sabe? Nos momentos difíceis, nos momentos duros, né? Traz esse ambiente de paz, esse ambiente de alegria, esse equilíbrio que precisa ter dentro da casa, né? E isso a mulher faz de forma brilhante, isso a Z faz, né? E eu quero deixar sempre que posso, um ensinamento do apóstolo L. Mesmo antes de casar, acho que ele estava no período de corte ou ainda, mas certo dia ele conversando, ele falou comigo assim, existem 3 posições que o homem precisa tomar. A primeira delas é na situação difícil, quando as coisas não vão bem, as dificuldades são grandes, o homem toma a frente, o homem é que vai apanhar, o homem é que vai sofrer, enfrentar as dificuldades, e a mulher e a família permanece atrás do escudo de proteção que o marido deve ser. Mas a família e a esposa fica no papel de intercessora, apoiando, ajudando nas dificuldades. Quando as coisas estão, né, aquela tranquilidade, conseguimos estabilizar, passar pelas equilibradas, passar pelas dificuldades grandes, agora acho que dá para resolver, vamos lá. A mulher toma a posição que é dela, né, de caminhar do lado. Foi assim que Deus fez, para que a mulher caminhasse junto, né, e assim seguimos. E na situação onde tudo vai bem, né, naquele cenário no céu de brigadeiro, que não é o céu de brigadeiro chocolate, é porque não há nuvem, não há possibilidade qualquer, a visibilidade é boa, né? Mas a mulher vai na frente. A mulher é a coroa de glória do marido. Então nós damos honra a ela, porque ela que nos ajuda, ela é a nossa auxiliadora. E isso eu carrego até hoje na minha vida. Isso virou uma chave que, por mais exemplos que eu pudesse ter, isso é uma realidade. E sempre que eu posso, eu cito esse exemplo que o apóstolo L me disse um dia, e isso funciona. Podem acreditar. Deixa eu pegar um gancho que você falou aqui, amor, a respeito do equilíbrio, né? Que a mulher tem essa possibilidade de instalar um ambiente e as coisas estarem equilibradas. O Espírito Santo sempre me fala a respeito de equilíbrio, e equilíbrio está ligado a prioridade e valores. E às vezes a gente que aconselha muito casal, né, a gente vê muito acontecer, e graças a Deus é algo que não acontece nas nossas vidas, e há uma chave para que nós vivamos da forma que a gente vive. Eu creio, uma muito importante. Porque na nossa vida, né, o dinheiro tem um lugar muito definido. Nós falamos assim, que a gente ora e vem o tênis, né, parece que até tem um desprezo pelo dinheiro, né, menosprezando a importância dele. E não é isso, né, não é que nós não gostamos de dinheiro, não estamos nem aí se ele vem. Não é isso. Nós temos 2 filhos para criar, são novinhos. Nós temos muita coisa pela frente, tem muita coisa para proporcionar ainda, enfim. E também a casa aqui tem muitos sonhos. Se eu te disser que pessoalmente eu tenho aquele sonho de ter isso ou ter aquilo para mim, eu sou tão plena. Mas a casa tem sonhos, a casa tem projetos. E nós queremos, como família, sermos investidores desses projetos. Resumindo, nós sabemos o papel do dinheiro no reino, a importância do dinheiro no reino. Nós não desprezamos, pouco valorizamos o dinheiro. Não é isso. Mas ele tem um lugar definido. E quando
um integrante, um só é o suficiente. Quando um integrante da família não tem isso bem definido, o lugar do dinheiro no seu coração, há um desequilíbrio na casa, né? Porque aí troca a adoração. Porque existem dois senhores que podem ocupar o nosso coração, que é Deus ou o Deus com D minúsculo das riquezas, que é Mamão. E quando o dinheiro ocupa um lugar diferente, um lugar, né, que não deveria na nossa vida, quando a nossa vida, a nossa mente, as nossas intenções, a nossa motivação, a nossa movimentação, os nossos pensamentos são todos pelo dinheiro, quando nós estamos centralizados nele, a gente sabe todo o discurso. Nossa vida está centralizada em Cristo, Ele é o centro de todas as coisas, Ele é o cabeça, mas na prática, mesmo sendo cristãos, muitas vezes nós podemos perceber que no dia a dia, na verdade, quem está assentado no trono do coração é o Deus da riqueza. E aí traz esse desequilíbrio, porque há um desajuste de valores, e quando há um desajuste de valores, há um desajuste de prioridades. E quando aquilo que é passageiro, quando aquilo que é temporal, quando aquilo que não tem valor se torna a prioridade, aquilo que é eterno, aquilo que é atemporal e aquilo que realmente tem valor deixa de ser prioridade. E aí nós temos uma dificuldade no matrimônio. É quando a esposa e os filhos não são prioridade. Claro que o marido tem que passar o dia fora, claro que o marido tem que trabalhar. O fato do marido sair para trabalhar e estar distante fisicamente não quer dizer que a sua esposa e seus filhos não sejam sua prioridade. Mesma coisa para a esposa. Ter um trabalho, uma ocupação ou um ministério não quer dizer que a sua família não seja prioridade. Eu sirvo ao Senhor servindo Eduardo, o Pedro e a Bela e vice-versa. E na nossa família há esse equilíbrio. Nós não servimos ao dinheiro, nós servimos ao Senhor. Ele é a centralidade de todas as coisas. Ele é o nosso motivo. Ele é o nosso bem maior. E com isso, nossos valores e prioridades são ajustados. Aí ele pode dizer, a gente não falta um culto, a gente prioriza as atividades na igreja, a gente prioriza o servir ao Deus. Por quê? Porque o nosso coração é dele. E isso trouxe um equilíbrio muito grande na nossa casa. Porque nós podemos passar por todas essas dificuldades sem ter marcas. Nós temos 8 anos de dificuldades para contar. 8 anos de casado. Mas se nós pararmos para contar a nossa vida para vocês, nós não vamos contar as dificuldades. Nós vamos contar o que Deus fez, tudo que a gente desfrutou, no que nós estamos sendo edificados, no que nós vivemos, os nossos filhos, o nosso ministério, o nosso chamado, a nossa vida plena. Nós vamos falar, nós vamos testemunhar dessas coisas, porque nós não estamos marcados pelas lutas. E ele falou a respeito do Pedro e da Bela serem pequenos e não perceber o ambiente, e não saberem que é uma crise. Eles não sabem por aquilo que Cristo é manifestado nas nossas vidas, no nosso lar, porque ele já tem condições, com 6 anos e 4 anos, sim, de perceber o ambiente se ele fosse diferente, né? Ele já tem condições de perceber o ambiente se fosse de briga, de discussão, de palavra dura. Eles nunca ouviram um tom de voz mais alto, um com o outro, entre o pai e a mãe, nunca. Eles nunca ouviram uma discussão nossa, nunca. Eles não conhecem o que é isso, então eles realmente não conhecem crise. Claro que nossos filhos conhecem limite, conhecem não, agora não pode, isso eles conhecem. Mas murmuração, choro, dificuldade, desespero, desesperança, falta de fé, ansiedade, isso eles não conhecem. E o dinheiro não ser o Senhor da nossa vida tem um papel fundamental nessa edificação e nessa plenitude que nós desfrutamos. E quando nós temos esse entendimento, né, vou contar a nossa realidade. Em 2013, quando nós nos casamos, a Zelinda já era pastora, né? Já exercia o ministério, já tinha as suas atribuições, a sua agenda aqui em Taubaté, né? Eu vim do Espírito Santo. Mas quando eu cheguei, eu era um recém-convertido, né? Eu me converti em março, fevereiro de 2013, né? Nisso ela já ministrava, já era pastora, já aconselhava, tudo isso. Mas o que nós precisamos entender que nós não vivemos numa competição. Não há uma disputa de quem faz mais ou de quem faz menos. Eu preciso ativá-la. Esse é o meu papel. Eu preciso, dentro das atribuições dela, vá. Se tem um compromisso, vá. Se precisa fazer, faça. Esse é o meu papel. Eu preciso ser um ativador da vida dela.
Eu preciso edificar Cristo cada vez mais na vida dela. Não é uma disputa, não é uma quebra de braço, não é... Sabe? Nós precisamos entender isso. Não é uma disputa, né? E qual o problema se ela que vai ter a agenda, que ela que vai ministrar, que ela que vai programar uma reunião, que ela que vai fazer determinada atividade e eu ficar em casa, eu ficar com os meus filhos? Em que isso me torna menor? Em que isso vai mudar a minha masculinidade? É o tempo que eu tenho para ficar com os meus filhos. É o tempo de eu poder conhecer o coração de perto deles. É o tempo onde eu posso usufruir de tudo aquilo que Deus tem proporcionado dentro das nossas casas, dentro da nossa casa. Isso é um privilégio. Se outra situação é na questão financeira, qual o problema se porventura numa situação a esposa ganhar mais, né? Se os dois estiverem trabalhando, a esposa ganha mais? Isso não muda a nossa identidade como sacerdote. Isso não muda a situação de quem tem o dinheiro ou quem manda. Isso é o que quem vive por mamon. Não é o dinheiro que determina quem é o dono, o governo da casa. O governo da casa é Cristo. A posição é espiritual. A posição é espiritual. Cristo nos colocou, nós homens, como cabeça da casa. Mas nós dependemos dele. Não é para ser o opressor, não é para ser, falar assim, quanto que você gastou no centavo. Não é isso. Nós precisamos entender a nossa posição como homem e ser fiéis mordomos do dinheiro. Nós somos mordomos daquilo que Cristo nos confiou a nós. Então isso não pode ser uma situação de opressão para dentro de casa, para as nossas esposas, para a nossa família. Isso de forma alguma, né? E quando nós mudamos essa perspectiva de olhar a vida, as coisas, o ambiente familiar muda. Porque não é aquilo que a Zé comentou lá no começo, não se torna acusação. Não é porque eu tenho dinheiro, eu que vou controlar, eu que tenho dinheiro, eu sou o cabeça, eu que vou decidir. Em que minimiza a minha masculinidade disso? Em nada. Nós precisamos entender que Cristo é o centro de todas as coisas, inclusive das nossas vidas, porque um dia nós entregamos a nossa vida a Ele. Sabe, eu acho lindo ele falar isso, é tão verdade, porque eu ainda tenho uma agenda maior ministerial do que a dele. E ele fala isso, é tão verdade, isso não é um peso na vida dele. E ele muito fica com as crianças, né? Muito para pregar e tal. E ele realmente entende, porque ele sai para trabalhar, eu que fico em casa mais com as crianças. E esse tempo onde eu saio, final de semana, à noite, e ele fica para que eu possa, né, cumprir as atividades ministeriais, ele entende como uma oportunidade. Ele entende, é uma coisa que ele pensa, que ele planeja, ele aproveita. Eu preciso ensinar isso para o Pedro, eu quero, né, manifestar isso para a Bela como protetor, como pai. Ele entende como algo precioso, não é? Ele vive dessa forma. Eu não tenho nenhum peso em sair, dar tchau, amor, eu vou ali na igreja e já volto, né? Nenhum peso, porque eu sei que ele está lá e está feliz fazendo isso. E ele entende, realmente, sempre entendeu o papel dele de ativador na minha vida. É lindo isso. E para encerrar, o Senhor me falava nessa tarde, hoje de madrugada, na verdade, a respeito de restaurar a admiração. Sabe por quê? Essa inversão de valores que nós tratamos aqui, essa questão de prioridades, ela distorce o nosso olhar. E muitas vezes nós casamos com a pessoa que nós casamos por quem ele era, por quem ela era. E agora nós estamos desanimados no nosso casamento pelo aquilo que fez, não fez, deixou de fazer, ou fez e fez errado, não deu certo. Eu não casei com o Eduardo por aquilo que ele tinha, por aquilo que ele fazia. Eu casei por quem ele era, e vice-versa. Então, ele continua sendo. Ele continua sendo. E muito, eu e ele, muito melhores. Porque as lutas nos amadureceram. As lutas nos edificaram. Nós podemos dizer hoje que nós somos maiores e mais fortes. Hoje eu conheço Eduardo mais do que eu conhecia quando casei com ele.
Mas é tremendo porque hoje eu conheço o Eduardo na dor. Eu não conheci o Eduardo na dor. Eu não conheci o Eduardo na luta. Eu não conheci o Eduardo na escassez, né? Eu casei com ele bem bonitinha, né? Ganhando bem. Mas hoje eu posso dizer, e ele também pode dizer, que nós nos conhecemos, né? Nos nossos piores dias externos. Né? Nós passamos juntos. Eu já tinha passado muita dificuldade na vida. Mas o Du não. O Du foi aquele menininho mais bem criado, sabe? Aquele mais, né, a família mais ajustadinha. Mas ele foi muito mais bem criado do que eu, situação financeira mais ajustada, né? Então ele desconhecia as lutas, teve perrengues também, mas não na proporção que eu conheci, que eu vivi na minha vida. Então, eu tive a oportunidade de viver ao lado do Eduardo os dias mais difíceis financeiros da vida dele. E hoje eu o admiro mais do que admirava antes. Porque hoje eu sei quem ele é na luta. Hoje ele sabe quem é a Zelinda na luta. Hoje nós amadurecemos juntos no processo. E como nós não fomos abalados e o nosso casamento não foi, né, não houve restilhaços, respingos de guerra entre nós como casal, nós mesmo com tudo que nós passamos, nós nos mantemos com uma cerca de proteção que não foi danificada na vida dos nossos filhos. Nós somos cerca de proteção na vida do Pedro e da Bela. E as dificuldades não danificaram essa cerca. Para mim, esse é das maiores bênçãos que eu posso contar. Que nossos filhos estão cercados e guardados pelo Pai, pela Mãe, em Cristo, através de Cristo, nossas vidas, em meio a tudo o que nós fizemos. Se nós tivéssemos brigado, discutidos, divorciado, voltado, separado, tantas coisas que podiam ter acontecido, nós seríamos uma cerca de proteção danificada na vida dos nossos filhos, mas nós não somos. Eu quero nessa hora levar você esposa e você esposa a olhar para o seu cônjuge e restaurar a admiração por quem ele é. Não por aquilo que ele errou ou acertou. Não por aquilo que fez ou deixou de fazer. Não pelos resultados, né, visíveis e temporais. Mas pela pessoa que ele é. Você vai encontrar no seu cônjuge a pessoa que você se apaixonou. Que você, né, o amor que você teve por ele lá no início. Que haja uma restauração nessa noite da admiração e do amor. Que haja uma renovação do amor. Quando nós ajustamos os valores, nós podemos reajustar, então, alinhar a nossa visão. Quando a nossa visão é alinhada pela lente correta, isso restaura a admiração. Eu quero nessa hora orar pela vida de vocês rapidamente, que agora nós vamos nos dividir nos grupos. Nós terminando aqui, você não vai desligar, você vai desligar aqui o link pelo YouTube, mas você vai lá no Zoom e você vai entrar no seu link do seu tempo de casado e você vai estar agora, né, com pessoas que têm o mesmo tempo de casado, sendo direcionado, conduzido por casais que vão liderar, que vão intermediar uma conversa e um bate-papo a respeito do que foi tratado nessa noite. Então nós vamos continuar juntos depois, num bate-papo onde você vai poder falar também. Mas eu quero antes estar orando pela sua vida, pelo seu casamento, pela restauração da admiração, uma renovação do amor, através de um ajuste de valores. Amém? Foi um privilégio, né, amor? Obrigada pela oportunidade. Obrigado. A nossa primícia. Deus abençoe. Eu quero orar pela sua vida. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos nessa hora apresentar os casais que estão nos ouvindo agora ou qualquer tempo. Pessoas que estão recebendo essa palavra e que possam ser edificados em amor. Espírito Santo de Deus, que o nosso testemunho perfeito, porque é a partir de Cristo, que é perfeito, que é a perfeição em nós. Nós queremos agora impartir da paz que excede todo entendimento. Que essa palavra possa trazer um ajuste de valores e com isso um ajuste de prioridades. Que haja uma restauração da admiração e do amor. Que haja uma renovação do amor. Que haja um ajuste sobre aquilo, do olhar um para com o outro. E que eles possam, Pai, serem restaurados. Que marido e mulher sejam nessa noite uma cerca de proteção restaurada, perfeito, para que o seu amor, o seu alinhamento em Cristo possam proteger, guardar, inspirar os seus filhos. Nós declaramos lares guardados, lares protegidos, lares cercados, edificados em amor, no perfeito amor que se manifesta através de Cristo. Em nome de Jesus, amém. Amém. Deus abençoe. Em 2021,
O perfeito será visto em você.